Bolsonaro classifica a nova decisão de Moraes como perseguição sem fim. Ministro do TSE rejeitou recurso do ex-presidente contra a inelegibilidade. Essa palavra me pega. Inelegibilidade. Vou passar o primeiro comentário para o Bruno Alemande. Olha só, o que tornou Bolsonaro inelegível? Foi uma reunião entre embaixadores que supostamente ele estava denunciando um possível golpe através de fraude nas eleições. Muito bem, isso foi julgado pelo Supremo Tribunal como algo digno de punição ao ponto de Bolsonaro não ter mais o seu direito de concorrer a nenhuma eleição até 2030, né? Até quando ele tiver passado de 70 anos de idade. Vamos lá. A nossa Constituição, né, e a nossa legislação, ela determina o seguinte, que é vedado a participação de agentes internacionais em eleições no Brasil. Inclusive, em relação a reuniões e por aí vai. Vamos entender uma coisa que é o seguinte. A legislação brasileira ela é clara quanto a isso. Partido político que tem ligação com entidades estrangeiras, esse partido, ele sumariamente seria retirado da pauta, retirado a sua sigla seria extinta, seria cassada. Isso está na Constituição, inclusive, na Constituição não, desculpa, no Código Eleitoral, inclusive acredito que o Papini vai poder aprofundar melhor sobre esse tema. Só que olha só que interessante, o PT tem relação com vários grupos e denominações internacionais através do Foro de São Paulo, hoje conhecido como Grupo de Puebla. Só que olha que mais interessante ainda, o PT, através do Foro de São Paulo, tem relação com as Farc. Não à toa, o PT postou no seu site a nota de solidarização das Farc com a prisão do Lula. Olha isso, gente. Olha que coisa mais incrível. Só que o problema é que chegou 2022, o PT fez uma limpa em tudo aquilo que poderia desagradar o eleitorado e retirou isso. Mas se você escrever lá no Google ou no DuckDuckGo, tá lá. PT se solidariza com... Farc se solidariza com o PT. Vão aparecer alguns prints disso. O que isso escancara, gente? Escancara o seguinte, que a lei no Brasil ela não permite uma isonomia, uma aplicação igual a todos. A lei no Brasil ela possui caráter de proteção a alguns grupos e perseguição a outros. Então, quando o Bolsonaro fala dessa perseguição implacável, perseguição sem fim, é disso que se trata. Porque existem meios e mecanismos para você caçar o PT. O PT não deveria nem existir pela relação que existe com as Farc. O PT tem todo tipo de indício contra a sua atuação. Né? Os diálogos cabulosos com o PCC que vieram à tona durante o governo Bolsonaro e por aí vai. Então, nós vemos hoje algo que realmente é espantoso. Né? Você tem um partido que possui todas essas ligações, se mantendo no poder, mantendo e ditando regras, enquanto, né, contra o Bolsonaro, aí vale, né, por exemplo, uma fala, talvez, aqui não cabe julgar se infeliz ou indecorosa, numa reunião entre embaixadores, que isso daí já é motivo o suficiente para poder torná-lo inelegível. E a gente sabe por quê. Bolsonaro segue inelegível. Nós entendemos por quê. Porque com ele dentro do tabuleiro, a situação fica muito mais difícil para o sistema, porque ele é um excelente puxador de votos. Agora, sem ele, sobra só a sua herança eleitoral e ele não pode concorrer. Mas é interessante, porque o sistema hoje está se vendo num beco sem saída, que ele pode nomear algum dos próprios filhos, a Michele ou o próprio Tarcísio. Então, fica um pouco complicado, né? Então, a gente não sabe, de fato, o que está por vir, né? Mas sabemos
que sempre que depender de Alexandre de Moraes, Bolsonaro sempre se tornará inelegível. Obrigado, Bruno. Passo o próximo comentário para o Rafael Sanzio. Deixa eu ir para outro lado, né? Essa parte jurídica, quem entende melhor é o Papini, né? Então, tudo que a gente tem visto aí é justamente dependendo vai depender da gente fazer a narrativa perfeita para que o Bolsonaro não volte a ser elegível a presidente. Foi o próprio Lula que falou isso em uma dessas conferências aí de puxação de saco que ele promove ao redor do Brasil. O que a gente também vê é que o próprio Lula, se fosse o Bolsonaro, a lei vale para os inimigos, né? No caso, o Bolsonaro é inimigo da Suprema Corte, né? É inimigo de todo esse Estado aparelhado aí que o PT criou nas últimas décadas, né? E o que a gente vê é que o Lula tem praticado todo tipo de crime. Quem é que viu esse final de semana ele falando sobre as criancinhas que têm sido mortas lá na Palestina e as mulheres? Pô, ele só fala que Israel tem matado essas criancinhas. Eles não falam de todo esse crime que um movimento terrorista, um grupo terrorista que se chama Hamas, que não é autoridade palestina, eles pegaram o poder à força de uma situação que não deveria estar ali. Eles pegaram essa situação e criaram tudo isso que a gente está vendo. E aí o Lula apoia isso, ainda permite que todos os seus congêneres, todos os seus pares, todo mundo, o Paulo Pimenta, quem mais? Aquele cara que é dos direitos, aquele afrodescendente, né, para não dizer negão, toda essa galera envolvida. Como? Silvio Almeida. Isso. Toda essa galera é envolvida com gente que é do crime organizado. O próprio PT é envolvido com crime organizado. Por que não existe lei para eles? Porque foram eles justamente que criaram tudo isso. Não vou entrar nesse mérito para não prejudicar o canal nesse momento, mas a gente sabe quem está lá na Suprema Corte e que é envolvido com crime organizado. Então, a lei feita simplesmente por Bolsonaro, porque ele desafiou tudo isso. O Bolsonaro pode ter todos os defeitos, pode ter errado aí, que muita gente se aproveita para falar dos erros dele, como o Kim Katakoquinho lá estava falando numa entrevista. Só que o Bolsonaro não é um corrupto, não é um criminoso, só que a lei serve para ele, que não está associado com esse Estado aparelhado. Então, para resumir tudo isso que a gente já sabe, a gente já está cansado de escutar nos nossos comentários, a lei serve para quem não é corrupto. E, no caso, a lei desses corruptos que está liberando todo mundo. Olha o que aconteceu com o filho o filho do amigo do meu amigo. Ele está solto e ele vai ajudar a galera que vai ajudar a construir lá o Rio Grande do Sul. Olha toda a galera da Lava Jato. Olha o Cabral. Olha tudo isso que a gente está vendo aí. Toda essa galera que era para estar na cadeia, inclusive o próprio presidente ilegítimo do Brasil, que é o presidente Lula, era para estar na cadeia. Todo mundo é elegível, exceto o Bolsonaro, que eu não me assusto em ver que ele não vai concorrer às próximas eleições, só que ele tem um nome forte. Quem ele nomear, essa pessoa vai ganhar, a não ser que o sistema faça exatamente o que fez com o Bolsonaro referente às eleições. Né? Obrigado, Rafa. Passo o próximo e último comentário dessa primeira pauta para o Paulo Papini. Olha, eu vou, em primeiro lugar, fazer um meta-comentário, que gostei dessa câmera aqui, gente. Gostei dessa câmera. O único problema desse estúdio é que se eu levantar e tropeçar na câmera, eu tenho que deixar meu carro aqui com eles e dar um troco ainda, viu? E pior que eu quase fiz isso agora. Eu levantei para pegar café e esqueci que tinha os fios ligados. Tava balangada assim a câmera e tal. Mas, falando sério, bom, vamos lá, né? Em primeiro lugar, a lei eleitoral fala: partido que recebe fundo de governo estrangeiro, nação estrangeira, grupo estrangeiro, etc, etc, etc,
tem o seu registro cassado. O PT recebeu dinheiro da Líbia. São as fotos do Lula andando de mão dada com o Gaddafi. O Gaddafi recebeu, em alguma escala, o que ele fazia com o povo dele, né? Ele recebeu em alguma escala o que ele fazia com o povo dele, e não é metafórico o que eu estou falando. Leiam o livro O Harém de Gaddafi, vocês vão entender. O PDT recebe dinheiro da China. O PDT... Nossa, e tem um cara que está aqui na internet, que já foi candidato a deputado, que é conservador, se apresenta como conservador, que por coincidência foi candidato pelo PDT e por coincidência defende a China. Olha só como o mundo, as coincidências que a vida nos traz, né? Isso está na lei eleitoral, gente. Não sou eu, não é o Paulo Papini que está falando isso. Isso está na lei, isso está na lei. Tá? Bolsonaro se reuniu com embaixadores, faz parte da atribuição do presidente da República se reunir com embaixadores. Sabe quem que não tem atribuição de se reunir com embaixadores? O ministro Edson Fachin. Ele não tem atribuição de se reunir com embaixadores. O que ele fez, e foi anterior ao Bolsonaro, aquilo sim era causa de impeachment de ministro do STF. Aquilo sim é atividade político-partidária. Não cabe. Juiz, a função de juiz é julgar. Se não tem nada de jurídico na questão, não se meta. Se não tem algo para falar no processo, não fale. Essa é a função do juiz. Não está contente? Meu amigo, pede demissão, se aposenta, tenta um cargo de deputado, de senador, jornalista talvez, mas não cabe ao juiz fazer esse tipo de palhaçada. E é palhaçada mesmo, tá? O nome disso é palhaçada, para dizer o mínimo. Seria palhaçada se fosse um juiz de primeira ou segunda instância. Quando a gente está falando de um juiz, de um ministro da corte mais alta do país, é algo que já tem um nome diferente. Mais para a linha da indecência, alguma coisa assim. Por fim, a questão do amigo do meu pai, sempre tem que ficar... Eu pareço o Nazaré Tedesco, né? Bolando quem é quem, né? O amigo do meu pai. Pô, o amigo do meu pai, ele anulou o processo contra a pessoa que o delatou. Vocês entendem a gravidade disso? O próprio Marcelo Odebrecht que fez a delação. E com detalhe, meus caros, delação premiada não é o que você faz. Olha, eu ouvi dizer, sabe? Porque no elevador me contaram a fofoca. Você tem que provar cada linha do que você está falando. E provar com documento, não é provar com, não, provo. Vamos chamar a tiazinha do café que era... Não existe. Você tem que provar com documentos. Olha meu amigo Hermes Magnus aqui, Hermes Magnus Insight, recomendo que entre no canal dele, e até recomendo também, meus caros. Estou recomendando aqui ao Paulo Souza, convide o Hermes para participar de algumas lives aqui. Eu penso que ele seria uma contribuição bastante interessante aqui para o canal. Bom, espero ter elucidado um pouquinho, dentro do pouquinho que eu sei de direito, porque a direito eleitoral não é minha praia, tá? Então, espero ter ajudado um pouquinho.